Imagine por um segundo que você está perdido, no meio de uma floresta densa, sem mapa, sem bússola, apenas com uma espada cega nas mãos e o peso do mundo nos ombros. A vida às vezes parece exatamente assim, caótica, confusa, e você sente que está apenas sobrevivendo, não vivendo. Agora, imagine um guerreiro samurai, parado em silêncio no topo de uma montanha, com o vento cortando seu rosto, a espada afiada brilhando ao luar. Ele não está apenas sobrevivendo, ele domina o caos. Ele vive com propósito, com uma clareza brutal, que corta como a lâmina que carrega. Essa é a filosofia samurai, um código de vida tão intenso, tão exigente, que pode parecer cruel à primeira vista, mas que tem o poder de arrancar você de uma existência medíocre e te colocar no caminho de algo maior. Hoje, vou te contar como esses guerreiros do Japão feudal podem te ensinar a viver uma vida que não apenas vale a pena, mas que ecoa com significado, mesmo nos dias mais difíceis. Vamos começar com uma verdade desconfortável. A maioria de nós está vivendo no piloto automático. Acordamos, tomamos café, trabalhamos, rolar a tela do celular, dormir, repetir. É como se estivéssemos presos em um ciclo sem fim, onde os dias se misturam e os anos passam sem que a gente perceba. Os samurais não viviam assim. Eles não tinham tempo para a mediocridade porque a vida deles era uma dança constante com a morte. Cada dia era uma chance de provar quem eles eram, de afiar não só a espada, mas a mente, o corpo e o espírito. A filosofia samurai chamada Bushido, ou o caminho do guerreiro, não é só sobre lutar em batalhas. É sobre lutar contra a pior versão de si mesmo, aquela que se acomoda, que desiste, que aceita uma vida sem brilho. E essa luta começa com uma escolha. Você vai continuar deixando a vida te arrastar ou vai tomar as rédeas e viver com intenção? Pense no que significa ser um samurai. No Japão do século XV, um samurai não era apenas um soldado, ele era um símbolo de disciplina, honra e coragem. Ele carregava duas espadas na cintura, uma longa e uma curta, mas a verdadeira arma estava na sua mente. O Bushido ensinava que a vida é frágil, que a morte está sempre a um passo de distância. Isso pode soar mórbido, mas na verdade é libertador. Quando você aceita que o tempo é finito, cada momento ganha peso, cada escolha importa. Você já parou para pensar no que faria se soubesse que hoje é seu último dia? Provavelmente não passaria horas no celular ou adiando aquele projeto que sempre quis começar. Os samurais viviam com essa urgência, não por medo da morte, mas por respeito à vida. Eles sabiam que desperdiçar um dia era como jogar fora um pedaço da própria alma. Mas o que isso tem a ver com você que está ouvindo isso agora? Talvez no trânsito, talvez no intervalo do trabalho, tentando encontrar um motivo para sair da rotina. Tudo. O Bushido não é uma relíquia do passado, é um mapa para navegar o caos do mundo moderno. Um dos pilares do Bushido é a disciplina, e não estamos falando de acordar às 5 da manhã ou seguir uma rotina militar. Disciplina, para os samurais, era sobre consistência, sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. É fácil ser motivado quando tudo está bem, quando o sol brilha e a vida parece um comercial de margarina. Mas e quando a tempestade chega? Quando você perde o emprego, quando o relacionamento desmorona, quando a dúvida corrói sua confiança? É aí que a filosofia samurai entra em ação, te lembrando que a força não vem de sentir vontade, mas de agir apesar da falta dela. Vou te contar uma história. No Japão do século XVI, havia um samurai chamado Miyamoto Musashi, talvez o maior espadachim que já viveu. Ele escreveu um livro chamado O Livro dos Cinco Anéis, que é basicamente um guia de como viver com clareza e propósito. Musashi não era um cara perfeito. Ele era bruto, vivia como um andarilho e enfrentou dezenas de duelos mortais. Mas ele tinha uma regra que guiava cada passo. Não se apegue a nada que possa ser perdido. Isso não significa ser frio ou desapegado emocionalmente. Significa entender que tudo, sua casa, seu emprego, até as pessoas que você ama, é temporário. Apegar-se demais a essas coisas te deixa vulnerável, te faz viver com medo de perder. Musashi dizia que ao aceitar essa impermanência, você encontra liberdade. Você para de se prender a coisas que não controla e começa a focar no que está ao seu alcance, suas ações, suas escolhas, seu caráter. Agora, pare e pense. O que está te segurando? Talvez seja um medo de falhar, de ser julgado, de não ser bom o suficiente.
Os samurais não ignoravam o medo, eles o encaravam de frente. No Bushido, coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir mesmo tremendo. Imagine um samurai antes de uma batalha, sabendo que pode morrer. Ele não está calmo porque é um super-herói. Ele está calmo porque escolheu dominar o medo em vez de ser dominado por ele. E essa escolha está disponível para você também. Talvez sua batalha seja começar um negócio, falar em público ou simplesmente dizer não para algo que está te sugando a energia. O que importa é dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seus joelhos tremam. Outro pilar do Bushido é honestidade. Não só com os outros, mas com você mesmo. Quantas vezes você já se enganou dizendo que amanhã vai começar a dieta, o curso, a vida nova? Os samurais não tinham esse luxo. Mentir para si mesmo era tão desonroso quanto mentir para um superior. Ser honesto consigo mesmo significa olhar no espelho e admitir suas fraquezas, mas também reconhecer suas forças. É parar de inventar desculpas e começar a fazer perguntas difíceis. Por que eu continuo adiando? O que eu realmente quero? O que está me impedindo? Essas perguntas doem, mas são como uma espada que corta o excesso, deixando só o essencial. E quando você vive com essa clareza, a mediocridade começa a perder espaço. Agora, vamos falar de algo que os samurais dominavam: o foco. Em um mundo onde somos bombardeados por notificações, e-mails, redes sociais, é fácil se perder. Mas os samurais treinavam a mente para estar presente, como um arqueiro que alinha a flecha com o alvo. Eles praticavam algo chamado Zanshin, que é um estado de alerta total, mas também de calma. É estar tão imerso no momento que nada mais importa. Você já sentiu isso alguma vez? Talvez quando estava tão concentrado em algo, um jogo, um livro, uma conversa, que o mundo ao seu redor desapareceu. Isso é Zanshin. E você pode trazer esse foco para sua vida. Comece pequeno, desligue as notificações por 1 hora, escolha uma tarefa e mergulhe nela como se fosse a única coisa que importa. É assim que você constrói uma vida com propósito, um passo de cada vez. Mas a filosofia samurai não é só sobre você, é também sobre como você impacta o mundo ao seu redor. Os samurais viviam por um código de lealdade e serviço. Eles serviam a um senhor, mas, acima de tudo, serviam a um propósito maior. No nosso mundo, isso pode significar ser leal à sua família, aos seus amigos ou à sua própria missão. Pergunte-se: o que você está construindo? Que legado você quer deixar? Não precisa ser algo grandioso, como escrever um livro ou mudar o mundo. Pode ser ensinar algo a alguém, criar um ambiente de trabalho melhor, ou simplesmente ser uma pessoa em quem os outros podem confiar. Viver com propósito é contagiante, e quando você começa a viver assim, inspira os outros a fazerem o mesmo. Se você está gostando dessa jornada pela filosofia samurai, quero te convidar a fazer parte de algo maior. Aqui no canal, a gente explora ideias como essa, que desafiam a mediocridade e te ajudam a encontrar um caminho com mais significado. Curta o vídeo, deixe um comentário com o que mais te marcou e, se quiser continuar recebendo conteúdos que te façam pensar e agir, inscreva-se. Não é só sobre seguir um canal, é sobre se juntar a uma comunidade de pessoas que, como você, querem viver com mais coragem e clareza. Vamos construir isso juntos. Voltando ao Bushido, há um último princípio que não posso deixar de mencionar: a simplicidade. Os samurais viviam com pouco: uma armadura, uma espada, um teto simples. Eles sabiam que a felicidade não vem de acumular coisas, mas de dominar a si mesmo. Hoje, vivemos em um mundo que nos bombardeia com promessas de mais dinheiro, mais seguidores, mais gadgets, mas quanto disso realmente importa? Simplificar sua vida não significa virar um monge, mas sim cortar o que não agrega valor. Talvez seja aquela amizade tóxica, o hábito de procrastinar ou até a bagunça na sua mesa de trabalho. Cada coisa que você elimina deixa espaço para algo que realmente importa. Chegamos ao final dessa jornada e quero te deixar com uma imagem. Imagine aquele samurai no topo da montanha, olhando o horizonte. Ele não está pensando no que perdeu ou no que poderia ter sido. Ele está ali, presente, com a espada pronta, mas o coração em paz. Essa é a promessa da filosofia samurai. Uma vida onde cada dia é vivido com intenção, onde cada escolha reflete quem você é. Não é uma vida fácil e o Bushido nunca prometeu facilidade. É brutal sim, porque te força a encarar suas fraquezas, a abandonar desculpas, a viver com coragem. Mas é exatamente essa brutalidade que te liberta da mediocridade. Então, hoje, quando você terminar de ouvir isso, faça uma escolha. Não precisa ser grande.
Pode ser dizer não a algo que te prende, começar aquele projeto que você adia ou simplesmente decidir que amanhã será diferente. A vida é curta e o caminho do guerreiro está esperando. Qual vai ser seu próximo passo? Você está preso, talvez nem saiba, mas está. Preso em uma rotina que se repete todos os dias, como um ciclo sem fim. Acorda, faz o mínimo, sobrevive ao trabalho, se distrai com alguma tela e vai dormir com aquela sensação de que alguma coisa está errada. Você sente que poderia mais, que nasceu para algo maior, mas por algum motivo você não sai do lugar. E o pior, todo mundo ao seu redor vive exatamente assim. Então você se acostuma. E esse é o perigo. A mediocridade disfarçada de normalidade. Mas e se eu te dissesse que existe uma filosofia forjada no sangue, na honra e no silêncio, que pode quebrar esse ciclo, que pode te puxar da superficialidade e te colocar cara a cara com a sua essência, que pode te transformar de alguém perdido em alguém temido, não pelos outros, mas pelo próprio destino? Essa filosofia é brutal, é antiga, é implacável, mas é real e tem um nome: o caminho do samurai. O que tornou os samurais tão lendários não foi a espada, nem o kimono, nem os filmes. Foi o código, o Bushido, uma filosofia que tratava a disciplina como virtude, a dor como ferramenta e a morte como algo que não deveria ser temido, mas compreendido. E quando você começa a estudar isso com atenção, algo muda, porque percebe que eles não estavam apenas se preparando para batalhas externas. Eles estavam se preparando para vencer a guerra mais difícil de todas, a guerra contra si mesmos. Você sente medo de falhar? Os samurais aceitavam a morte como parte da vida. Você hesita quando algo dá errado? Eles viam o erro como parte do caminho. Você foge do desconforto? Eles o buscavam. E aí está a diferença. A sua vida é moldada por tudo que você evita, e a deles por tudo que encaravam de frente. O samurai acordava com o propósito de servir. Mas antes de servir ao Senhor, ao clã, à pátria, ele servia a um princípio maior, um código invisível, uma voz dentro da alma que dizia: faça o que precisa ser feito, mesmo que doa, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda. Esse é o tipo de mentalidade que constrói uma vida de verdade. Não uma vida perfeita, mas uma vida com propósito. Hoje tudo é imediatismo. Tudo é distração, tudo é barulho. Você pula de um vídeo para o outro, rola a tela esperando sentir algo. Vive uma ansiedade constante sem saber por quê. A verdade é que você está cercado por um sistema que te vicia em dopamina e te afasta de profundidade. E quanto mais você cai nesse jogo, mais fraco você fica, mais vulnerável, mais manipulável. E é exatamente aí que a filosofia samurai entra como um soco na cara. Porque ela exige o oposto, ela exige silêncio, clareza, escolha. Ela não quer que você